Fala aí, galera! Muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live no canal da Harami. Hoje falando daquele assunto que todo mundo quer fugir, que é do tal do imposto de renda. Imposto de renda principalmente para investimento. Tem muita gente que não investe na bolsa porque tem medo de ter que declarar imposto de renda. E a verdade é que, apesar de ter alguma complicação e algumas coisas que você tem que tomar cuidado, não é difícil. É óbvio, se você tem muita operação e muita coisa, tem que tomar mais cuidado, mas a verdade é, se você fizer com uma pessoa habilitada, uma pessoa credenciada, uma pessoa competente, que é o caso da Ellen que a gente trouxe aqui hoje para a nossa live, com certeza é mais fácil. Então, trouxemos a Ellen exatamente para poder tirar as dúvidas. A Ellen faz imposto de renda de uma forma geral, ela é contadora, assim como eu, mas ela é contadora que gosta de imposto de renda, eu não gosto de imposto de renda, então por isso ela está aqui com a gente para poder falar de um assunto que eu particularmente, óbvio, tenho que dominar, tenho que saber tudo sobre imposto de renda, mas eu não faço na prática, a Ellen faz na prática, e isso é muito legal, porque a pessoa que faz na prática, só quando você faz na prática é que você sabe o tipo de problema que dá, a consequência que dá, pega um monte de cliente, vê um monte de probleminha, pega uma coisa aqui, outra ali, é problema de importação, é problema de integração, é o Gov, é nível ouro, nível prata, agora novidades, agora que você pode receber por Pix, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, quem é que está obrigado, quem não está obrigado. Ellen, se apresenta aí, fala um pouco de você, fala um pouco aí do que você tem feito aí relativo a imposto de renda, fala um pouco das suas redes sociais, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada. Fábio, eu sou contadora, igual você. Assim, saí da faculdade já fazendo imposto de renda. Então, imposto de renda é o meu core business. Por mais que depois aí trabalhei em escritório, conheci lá o setor de contabilidade, setor fiscal, sou analista tributária. E mesmo assim, ainda sempre voltava para o imposto de renda. Eu gosto de fazer cálculos, né? Na área tributária, eu gosto aí de PIS, COFINS. CMS eu não gosto, não. Mas PIS, COFINS, que são impostos federais, são impostos aí que domino. E imposto de renda, eu sou daquela época lá, quando terminei a faculdade em 2010, eu aprendi a fazer imposto de renda só com papel. Então, cada cliente aí tinha sua pastinha, seu envelope, com muitas folhas, validava, imprimia depois a declaração do cliente, entregava em mãos. Eu acho que eu vim nesse processo aí do manual até uns 2015, 2016, sabe? De lá para cá, tanto acho que eu como contadora, como também a Receita, a informática, né, os sistemas também, nos ajudaram porque... não sei, há um tempo atrás, em 2018, eu comecei a ter meu banco de dados na nuvem, 2018, já não precisava mais de papel. E só olhando o PDF, digitando, mas mesmo assim ainda digitando, né? Mas olhando o PDF. Aí agora a novidade é que esse ano passado também, a Receita ela já está permitindo importar os dados. É que a diferença do ano passado para cá é que agora a gente vai conseguir mais informações, como o saldo bancário. Eu vou precisar, então, dos informes dos clientes só para conferir se importei certo. Exatamente. Mas eu não tenho mais a digitação. Muito se essa bom. Importação for, né, tudo evoluir. Uma coisa interessante, né, Elia, que o governo diz o seguinte, o governo deu esse benefício, né, falou, vou agora trazer tudo aquilo que eu sei de você, mas cabe a você confirmar se as informações estão certas. Então, o contribuinte continua tendo a necessidade de fazer o bate, o check. Então, você vai buscar toda a capivara dele lá no Gov, os bancos têm que mandar, até as exchanges agora têm que mandar os dados. Tem que mandar, exatamente. Já vai puxar também, viu, Fábio? Oi? A exchange já vai puxar também as informações. Já vai puxar direto, vai puxar tudo. Os saldos bancários vai precisar digitar. Então, isso é maravilhoso. Eu tenho uma porrada de conta bancária, uma porrada de corretora aí, e quem tem um monte de investimento, isso é ótimo. Só que a Receita diz,
eu vou dizer o que você tem, que eu tenho aqui, mas você, no final das contas, é o responsável pela sua entrega, pela sua declaração. Exatamente, Então, pelo você seu que CPF. você não fez nada errado, esse é o seu CPF. Então, essa é uma novidade boa. E eu queria começar falando das novidades boas. Vamos falar das novidades boas no começo, Eli? O que você tem de novidade para esse ano aí que você enxergou, que é uma novidade boa? Acabou de falar uma boa, na minha opinião, uma excelente novidade. Uma boa? Digitando. O que Mas eu para acho é o investidor seguinte, tem mais algumas boas aí, né, Ellen? Sim, então tá. Aí o contribuinte escolheu puxar as informações com GovBR, nível prata ou ouro. Ele vai ter uma vantagem na fila de restituição. Perfeito. Isso é bom. Muito bom. E aí pode receber via Pix CPF. Quem colocar Pix e fizer pelo GovBR vai ter prioridade, porque quem não colocar Pix e não fizer pelo GovBR. Isso é excelente também, vai receber muito antes. Tem outra coisa também para investidores, né, Ellen, que é a questão da obrigatoriedade. Quem é que está obrigado? Investidor, vamos falar assim, né? Investidor, de uma forma geral, você pode até citar o geralzão, mas para investidor, o que mudou esse ano? Quais são as regras novas que a gente tem para quem está investindo na Bolsa e precisa ou não precisa declarar imposto de renda? Eu tenho aquela situação assim na cabeça, né? Então, pensa o investidor que comprou, aí vamos pensar na compra, comprou uma ação em 2018, nem vendeu, só comprou 2018, 19, 20, 21. Até o ano calendário 2021, ele era obrigado a declarar pela compra de R$1 em ações. R$1 já gerava obrigação, independente, né, se vendesse. Agora não. Só se vender, então, mais de 40 mil no ano. Então, pode ser até mesmo venda isenta. Vendeu lá picadinho, mês a mês, chegou no final do ano, passou de 40 mil isento, tem que declarar também. Exatamente. Agora, se ele vender uma ação que seja, ou um título que seja, um fundo imobiliário que seja, e precisar emitir a DARF, ele vai precisar fazer imposto de renda? Ele vai, porque gerou obrigação de pagar imposto. Já era. Ele vai precisando declarar. Ou seja, outra coisa. Se ele vender 39 mil ao longo do ano em ações e entrar naquela isenção de R$20 mil por mês, não precisa declarar. DARF, gerou obrigatoriedade. E sabe o que também tem? O seguinte, o investidor que teve prejuízo, ele não é obrigado a declarar, mas ele só vai compensar no futuro se ele declarar. Essa é uma realidade. As pessoas falam, não preciso, só vendi pouquinho, não tive. Mas se você não declarar seu prejuízo no ano anterior, não vai conseguir compensar. Então, muita gente me pergunta exatamente isso. Posso compensar o prejuízo do ano passado? E a gente responde, Nelly, você declarou o seu prejuízo no imposto de renda? Se declarou, pode. Se não declarou, não pode. Não pode, exatamente. Muita gente que entrou na Bolsa recentemente, ano passado, por exemplo, esse ano, muita gente que entrou ano passado na Bolsa, vai olhar para essa regra nova e vai falar que bom, não preciso declarar. Só que se você tem prejuízo, é melhor você declarar. Porque se você não declarar, você não vai conseguir aproveitar um dos maiores benefícios que você tem de ter prejuízo, né? O único benefício de ter prejuízo é poder bater do imposto de renda. Não tem mais nenhum benefício. Quando você tiver o lucro, você vai bater. E nisso, pensando apenas nele sendo investidor, mas tem ali todas as outras obrigatoriedades, que se ele se encaixar em uma delas, ele já é obrigado. E pensando que se ele não tiver mesmo obrigatoriedade nenhuma, só que ele tiver imposto retido na fonte, e ele não teve lá os 28 mil que obrigou, mas passou dos 22, não chegou aos 29, ele recupera. Então, pode declarar também para recuperar essa diferença aí do imposto. Então, o imposto de renda, ele deixou de ser obrigatório para alguns investidores, você não tem mais a obrigatoriedade de declarar por qualquer valor que você operar. Se você só comprar, se você for buy and hold, comprar, você vai precisar declarar a partir de um certo patrimônio. Que patrimônio é esse? Aí não é só o patrimônio de bolsa, né? O patrimônio mínimo. Bens, a ficha bens e direitos. Na ficha bens e direito, qual o mínimo que ele tem que ter para declarar? 300 mil. A partir de R$300 mil em bens e direitos, você já tem que declarar. Independente se é bolsa ou se é investimento em imóveis, seja lá o que for. Fábio, tem uma regrinha que eu não gosto, que é aquela dos R$140. Tem R$140 na conta corrente,
Mas aí a evolução depois do patrimônio, 140 hoje, ou, não sei, alguma moeda aí, R$ 1.000 em ações. Teoricamente, se você tem R$ 1.000 em ações, hoje você não tem mais que declarar, né? Porque as ações estão na corretora e a corretora manda essa informação, vai chegar lá o saldo e vai dizer, não tem 300 mil. O problema é, se você recebeu rendimentos acima de R$ 28.000 no ano, ou, mesmo que não seja rendimento tributável, né, tem um limite. Você recebeu mais de R$ 40.000, mesmo que não seja tributável, por exemplo, você está um projeto de Luiz Barsi, recebeu mais de R$ 40.000 no ano de dividendos. Dividendos não é tributado. Porém, se recebeu mais de 40 mil, tem ou não tem que declarar, Ellen? Sim. E outra também, não é só, já pensando não só no investidor aí de bolsa, mas pode ser uma herança. Sim. Não é? Algum rendimento isento. O fundo do FGTS, tudo isso é isento. Tem que declarar para compor ali o que eu falo ali daquele cálculo, né, do caixa, da evolução patrimonial, porque depois fica tudo invertido ali, não dá nem para saber se a pessoa realmente está sonegando ou não. Aí chama a atenção da Receita, porque eu vejo assim umas declarações que, sabe quando o saldo inicial de um ano não bate com o do ano seguinte? Fica aquela confusão? Pode dar margem de falar, opa, como que é? Esse ano você tinha esse bem, ano passado, ano que vem você não tem mais? Como é que é isso? A pior coisa que não a pessoa... vendeu e depois volta o bem de novo, uma loucura. Você tem que contar sempre boas histórias para a Receita Federal, né? Senão você vai cair na malha fina. Aí se você cair na malha fina, você pode ter seu CPF bloqueado, e com o CPF bloqueado a gente sabe que pode vir um monte de problema, seja para viajar, seja para participar de algum concurso. Então não é legal ter o seu CPF bloqueado. Só vou aproveitar... Um Pix, né? Oi? Até para receber um Pix também, o CPF já, se caiu na malha, já não recebe mais Pix, nem faz. Verdade. Pessoal, então, vamos falar aqui sobre novidade do imposto de renda, o que você deve fazer para poder fazer seu imposto de renda. Vamos falar do geral, do que a gente pode falar aqui sobre imposto de renda para investidores. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, quem tiver qualquer coisa que queira perguntar para mim ou para Ellen, eu vou falar sobre imposto de renda, mas vou falar também sobre investimento se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Hoje a gente não vai ter a tradicional análise do Alexandre no final, mas vamos ter aqui a Ellen falando sobre tudo que você tem que saber para declarar aqueles milhões que você ganhou aí investindo na Bolsa, né, Ellen? Principalmente, exato, mas também investindo de uma forma geral. Porque quando você investe na Bolsa, quando você investe de uma forma geral, uma coisa que a gente entende que é importante é você entender qual é a relação entre investimentos e a declaração. Tem muita gente que deixa de investir lá fora, ou deixa de investir na Bolsa, ou deixa de fazer qualquer coisa que não seja o mais básico possível, tipo, larga de fato o dinheiro na poupança, porque tem medo de ter que declarar depois o imposto de renda. Isso, pessoal, na verdade, é sim um empecilho para muita gente, mas ele pode ser resolvido com um pouco de estudo, com um pouco de disciplina, ter tudo anotado, ou agora mesmo ficou ainda mais fácil, você tem ali uma conta do GovBR, as instituições já são obrigadas a mandar um monte de dados, que você vai ter que fazer basicamente é conferir. E esses conferir, tem vários programas também, né, na internet que ajudam você a controlar no dia a dia os seus rendimentos e controlar as suas aplicações financeiras, seus investimentos de uma forma geral, e depois vão facilitar para você, se você quiser, de fato, fazer essa declaração da forma mais fácil possível. É claro que você tem que ter um acompanhamento, você tem que fazer, mas não é desculpa, ou pelo menos não deveria ser desculpa de você não investir bem simplesmente porque tem medo do imposto de renda. Porque é melhor você ganhar uma boa grana, investir bem, colocar os seus ativos em coisas mais rentáveis e, se necessário, até mesmo pagar um contador, ou pagar um profissional, ou pegar você mesmo e gastar um tempinho aprendendo a fazer imposto de renda, assistindo live, pegando e-book. A Ellen mesmo tem material no canal dela, no Instagram, tem material dela também do site, para poder divulgar um pouco daquilo que é o necessário, o básico necessário para poder você fazer bem feito. A declaração do imposto de renda tem que ser bem feita. Se você vai, amanhã ou depois, precisar dessa sua declaração, vai precisar comprovar para a Receita Federal que você investiu certo, que você
declarou tudo certo e você não fez a sua declaração da forma correta, que você vai ter que ter uma dor de cabeça, pode pagar multa, pode ter algum problema mais sério, mas a verdade é que a declaração do imposto de renda protege você quando você faz do jeito certo. Ellen, como contadora, você diria que seus clientes investem bem? Olha, vou pensar assim, um cliente novo, acabou de chegar. O que eu penso? Está fazendo tudo errado. Sabe? Aqueles que chegam agora. Por quê, Fábio? Se a pessoa é investidora, pensa o seguinte, o que ele quer ali? O máximo de rentabilidade possível. Aí ele não controla a sua ação mês a mês, nota de corretagem por nota de corretagem, vai comprando e vendendo, comprando e vendendo. Chega o ano, né? Esse ano, declarar o ano passado com um monte de DARF para pagar. Vai pagar multa, juros. Aí não contrata, na época lá, que já deveria ter contador lá na época, né? Não contrata o contador para tentar economizar, mas aí faz errado e paga multa e juros. Então, esses que chegam, eu identifico esse problema. Aí eu já tento alinhar, né? Opa, então tá. Chegou agora, mês 3. O que a pessoa, né, vender esse mês, eu já estou calculando para o mês que vem, no último dia útil do mês tem DARF para pagar. Se tiver aí acima de 20 mil, então eu já começo a fazer aquele acompanhamento mensal. Para quê? O ano que vem eu já estou com a declaração feita e pago o imposto certo. O controle é importante. O controle é importante. E a gente entende que esse controle é que vai salvar o cara na hora do imposto de renda, porque senão... Em relação a investir, eu sinto ainda que eles são muito conservadores. Eu vejo a gente deixando dinheiro na poupança, muitos mil lá, e eu sei que está perdendo dinheiro, e eu falo, mas aí eu preciso, assim, do Fábio, analista, né, reforçando comigo ali, porque, olha, difícil, reverter, eu preciso, assim, devagarinho e trabalhando para eles subir um pouco ali, sabe, a escadinha, né, do perfil. A gente faz esse trabalho em conjunto, né, ele pega... É um trabalho que o contador, e eu sempre digo isso para todos os contadores, né? Porque eu também sou contador e tenho bastante contato, muitos amigos contadores, digo, é uma oportunidade muito grande, né? Fazer imposto de renda para pessoa física que investe, e hoje você tem muito mais brasileiros que investem do que há 5 anos, era menos de 1 milhão, hoje a gente está chegando a 4, 5 milhões, então é um público muito grande que hoje existe, e é uma oportunidade do contador se aproximar do cliente dele. O contador ele já tem uma proximidade da empresa do cliente, mas quando ele faz um bom imposto de renda, ele também ganha a oportunidade de se aproximar do cliente na pessoa física e ajudar o cliente dele a ser direcionado, porque às vezes ele não precisa ter a competência, ele não é analista, ela não vai ter ou é consultora, ela não vai ter essa competência de indicar os bons ativos para o cliente dela, mas ela tem a competência de olhar para o imposto de renda do cliente e dizer, olha, você está com dinheiro na poupança rendendo quase nada. Eu estou vendo aqui sua poupança, estou vendo aqui seu rendimento. E não está dando quase nada. Eu estou vendo aqui os imóveis que você tem, eles estão parados, não rendendo nada. Eles estão pegando um aluguel muito baixinho, estão pagando 27,5% de imposto de renda. Então, você poderia estar, de repente, consultando uma pessoa que possa te ajudar a investir melhor para poder você ganhar mais. Pode comprar um relatório de uma casa de análise como a Harami para poder escolher melhores ativos. Então, tudo isso é super possível de ser feito. É um trabalho em conjunto. E aí, quando você consegue fazer esse trabalho em conjunto, você acaba ajudando muito o seu cliente como contador. E você que é investidor e não procura um contador e não sabe como o contador pode te ajudar, é isso que você está perdendo. Você está perdendo uma pessoa que tem acesso ao seu patrimônio, que poderia te ajudar a investir melhor, poderia te ajudar a escolher melhor aonde você vai buscar ajuda e sim fazer com que você não ganhe mais dinheiro, porque essa é a ideia, no final das contas. Você tem que pagar, muitas vezes, as pessoas que vão te ajudar. A gente tem essa maneira, tudo é de graça. Não, não quero pagar, eu quero o meu gerente do banco que é de graça, essa pessoa que é de graça. E o cara não te ajuda em nada, ele só ajuda quem paga ele. A gente sabe que é uma profissão que é uma profissão honesta, como qualquer uma outra, mas tem esses percalços. Você precisa buscar pessoas que te ajudam, essa é a realidade. Ô, Fábio, e é nítido, viu? Eu percebo isso, os clientes que têm acompanhamento da Harami, de outros também, eu vejo ali, eu gosto de gráfico, né? Então eu vejo ali a escadinha do patrimônio da pessoa, sabe?
tem evolução patrimonial, que quando faz sozinho, day trade só tinha prejuízo, esse tipo de coisa, sabe? Então, você vê que uma orientação faz toda a diferença. Com certeza, acho que essa é a ideia. Mas vamos falar um pouco aqui, então, do próprio imposto de renda, Ellen. O que você enxerga que teve de novidade ruim esse ano no imposto de renda? O que você acha que vai complicar mais? O que você acha que vai... Mudou a data, né? Então, mudou a data, mudança de data foi boa, ruim? O que você acha? Nós já devia ter liberado esse programa, pelo menos. Né? Não, quando eu vi na matéria que vai liberar dia 15 e já vai poder importar o GovBR. Pensei que uma hora dessa, assim, eu já ia estar com tudo importado. Tudo conferido, depois só ir transmitindo, né? Brasileiro não deixa nada para a última hora, né? Deixa. Então, o prazo, 15/3 a 31/5. Aumentou, então, o prazo vai ficar assim agora, viu? Vamos ver ano que vem. Eram 2 meses, agora aumentou para 75 dias, né? Começa 15 dias mais tarde, mas acaba no final do mês, certo? Que era de março, era março e abril. Agora virou de meio de março até final de maio. Isso, nesses anos aí de pandemia, 2020, 2021, 2022, sempre teve. Primeiro saía instrução normativa até 30/4 e depois prorrogavam. Então, agora já está definitivo. Até melhor, né? Já tem uma data. Não fica essa esperança. É bom ter uma data, mas é porque quanto mais você estica para frente, mais o brasileiro fica esticando e empurrando isso. Então, o que vai te entregar dia 30. Travar, eu penso que não seja assim. O que pode travar é a parte sistêmica. Porque, poxa vida, pensando no operacional, cara crachá. Vou olhar o PDF do informe de rendimentos, tá tudo certo? Passei na auditoria, ok, envio a prévia para o cliente, provou, já transmito. Já pensei que ia ser nesse trâmite rápido, sabe? Tomara assim. Tem uma data, 10/5, opção para débito automático da primeira cota. Então, se a pessoa quiser daí é só no DARF, depois 31/5. Se passar dessa data. Então, é uma data 10/5 que eu quero já ter transmitido tudo. Vamos ver. Tomara, não, a gente sabe que é difícil, né, Eric? O pessoal deixa muito para o finalzinho, porque não é só investimento, tem coisa que o cara tem que passar para você, que às vezes você não ficou sabendo. Claro, hoje você tem várias declarações que tem que ser feita ao longo do ano, que os contadores fazem, seja da parte médica, seja da parte imobiliária, seja de tudo que você fez, que já chegam lá para a Receita, e a Receita hoje, a gente sempre brincou muito, né, que a Receita dizia, olha, tem até um meme que o pessoal gosta de postar muito, tipo, você precisa declarar o que você tem, aí você declara, você fala, declarei, mas está errado, aí você fala, mas se você sabe que está errado, então por que você já me passa o que está certo? Porque aí eu vou dizer se está certo ou não. E a Receita está fazendo um pouco disso hoje, né? Se ela já sabe tudo que você tem, ela diz, olha, isso aqui é o que eu sei de você. Cabe a mim dizer, olha, Receita, é isso aí mesmo. Ou dizer para ela, não, isso aí que você está falando, isso aqui está errado. Aí você vai ter que mostrar para ela que está errado. Mas não fazia sentido você se autodeclarar e depois ela, sabendo que você estava fazendo errado, dizer, olha, você fez errado. Mas se você já sabia que estava errado, você podia ter me dito antes de eu fazer, né? Já me fala quanto eu devo, né? Mas, tem um negócio seguinte... voltando lá à responsabilidade do contribuinte, porque mesmo que a pessoa pague um contador ou qualquer outro profissional, porque para entregar a declaração de renda e cobrar por isso, a pessoa pode ser autônomo também. Então, às vezes, aí o contribuinte não estuda, deixa tudo na mão de outra pessoa, mas a responsabilidade é do CPF dele. A outra pessoa depois saiu aí no mundo, morreu, não sei, vai saber, e é o seu CPF. Com certeza. Né? Caiu na malha. Você é suspeita de dizer, mas você acha que é muito difícil de fazer a declaração de imposto de renda para investidores que têm ação, que têm BDR, que têm estoque? O que tem te dado mais trabalho aí? Pelo menos até o ano passado, que esse ano não começou ainda para você dizer o que está te dando trabalho. Sabe aquela... Você fez aula de datilografia? Eu fiz. Essa é a sensação que eu tenho hoje de renda variável. Então, eu peguei a época que eu usava Excel, apanhei muito, né? Porque tinha que fazer cálculo e traz para cá e arrasta para lá, fórmulas. Eu
me lembro antes do Excel, eu não fazia na calculadora, não tinha cliente antes de renda variável. Eu não sei um jeito de fazer isso sem ser no Excel. Antes dos softwares, né? Mas você usa softwares para te ajudar? Sim, hoje eu uso a Liontech. Ano passado eu fiz uma live com o Daniel, inclusive, Legal. falando da Liontech. E o que eles me dão é o cálculo do custo médio. Então, eu saí da planilha. Legal. Aquele operacional de cálculo mesmo, matemático ali, quanto que está dando o custo médio das ações, eu confiro. Mas eu já não tenho mais que ficar no Excelzinho mesmo. Isso daí já aliviou um tempo. Então, para quem faz em grande volume, né? Tem que ter um software, não tem jeito. Tem algum tipo de software. Você tem vários softwares. Se a dele, fica no Excel, tudo bem. Ou também vai para um software aqui super seguro, ótimo. Sim, eu acho que essa é a ideia. Se você quer fazer sozinho, você ganha muito tempo. Você paga um valor baixo, barato. O software da Liontech é legal. O Daniel já esteve aqui com a gente já no canal, quando era canal da Mizuho, falando sobre imposto de renda também. E o software ajuda nisso. Então, não adianta só você ficar tentando fazer tudo na mão, tudo de qualquer jeito, sem saber como é que está fazendo e correr o risco de fazer errado. Não quer fazer errado? Contrata boas ferramentas, contrata um bom contador, contrata pessoas que vão te ajudar. Mas, principalmente, busque pessoas que, como a Ellen, conseguem te ajudar mais do que fazer o imposto de renda. Conseguem te orientar, conseguem te dizer, olha, eu acho que você está investindo mal, você não quer procurar uma pessoa especializada para poder te ajudar. E aí, essa conversa ajuda muito a pessoa a conseguir investir melhor e fazer um melhor imposto de renda, com certeza. Agora, se você, como contadora que faz imposto de renda há muito tempo, Ellen, você acha que a tendência que a gente hoje está vendo de automatizar tudo, de fazer tudo de uma forma mais sistemática, vai vir todas as importações para dentro do sistema de uma forma mais fácil. Você acha, então, que a gente pode ser que esse ano, pela primeira vez na história desse país, a gente não tem aquele gargalo monstruoso que a gente tem de entrega de imposto de renda no finalzinho? Você acha que vai continuar a mesma porcaria? Ai, Fábio, tudo depende do programa da Receita, no final das contas, viu? Essa tecnologia que, ok, eu estou aqui com o custo médio calculado, não importa de que forma que foi, se foi Excel, se foi um sistema ou não, estou aqui com todos os informes de rendimento na mão e na hora de transmitir. E ter que entrar lá em horários assim, eu vou transmitir à noite, vou transmitir depois das 4 da manhã, né? Porque acho que tem um período aí de meia-noite às 4 também que não transmite. Pelo menos foi assim, no ano passado, penso eu. E aí ter que entrar de madrugada para fazer declaração. Eu já passei por isso, viu? Eu não quero passar por isso esse ano, não. Não, com certeza. A ideia é que isso seja um pouco melhor. Bem, vamos lá. Tem que dar suporte então para nós aí, para o governo. Vamos ver. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que tem duas coisas diferentes, tá? Pagar imposto não é a mesma coisa de ter que declarar ou não. A gente já vê que pagar imposto tem uma obrigatoriedade, mas uma coisa importante é: eu preciso ou não declarar imposto de renda. Falamos aqui, se você vende até R$20 mil por mês em ações, isso vale para ações, não vale para fundo imobiliário, por exemplo, não vale para BDR, não vale para ETF, vale para ações. Então, ações, se você vender até 20 mil, você não tem que pagar imposto de renda. Aí você fala, já que eu não tive que pagar imposto de renda, então eu não tenho que declarar? Depende. Se você vendeu mais de 40 mil no ano, tem que pagar. Não tem que pagar, mas tem que declarar, certo? Se emitiu qualquer DARF, tem também que declarar, aí vai ter que pagar e vai ter que declarar, que é uma coisa diferente. O fundo imobiliário, apesar de ter toda a isenção na parte de dividendos, pessoal, ele não tem isenção na hora de pagar o tributo. Você vendeu um fundo imobiliário com lucro, você hoje tem que pagar. A gente até brinca aqui, né? As pessoas reclamam, mas o fundo imobiliário está tudo caindo e eu estou perdendo dinheiro. Olha, pelo menos você está acumulando aí um prejuízo fiscal para depois abater. Se está acontecendo isso com você, você tem que declarar o fundo imobiliário, mesmo que não tenha vendido um valor substancial, tem que declarar qualquer valor para poder
ter esse prejuízo lá no seu imposto de renda. Vendi com, não é estou com prejuízo, é vendi com prejuízo. Vendi com prejuízo, não tenho que fazer a DARF. Ok. Porém, vendi com prejuízo, não vou fazer o imposto de renda, só se você for louco. Porque se você não fizer o imposto de renda, você não vai ter direito a bater isso. Eu tomei R$1.000 de prejuízo. A única vantagem de tomar prejuízo é poder bater no imposto de renda. É igual nas empresas. Por que as empresas, às vezes, pegam dívidas? Porque elas têm o abatimento dos juros da dívida no imposto de renda. Então, é o único benefício para as empresas de terem dívidas. Então, você tem que aproveitar isso também. Esse é um benefício. Então, declare sim quando você tem prejuízo e não fica reclamando, mas o meu fundo imobiliário só está caindo. Não está pagando imposto. Se você não precisa vender, não faz a menor diferença. E os rendimentos do fundo imobiliário, esses eu garanto para você que se o fundo imobiliário está caindo e você está comprando agora, você está comprando melhores rendimentos. Então significa que você vai ter mais e mais e mais dinheiro caindo na sua conta, comprando o fundo imobiliário mais barato. Se você receber qualquer valor de dividendos na forma de aluguel de fundo imobiliário, você não precisa pagar um centavo sequer de imposto de renda. Então, o fundo imobiliário hoje é um meio, eu sempre digo que hoje a gente está vivendo um momento muito legal, que é, eu tenho títulos públicos pagando muito bem, eu tenho títulos bancários pagando muito bem, tenho título privado pagando excelentemente bem, e muitos deles até sem imposto de renda. Eu tenho fundo imobiliário pagando bem, porque como o fundo imobiliário caiu, então ele está muito bem, sem imposto de renda. Eu tenho ações pagando dividendos mais altos do que o normal, porque não é normal ações pagarem todo ano 20%, 30%, 50% igual a Petrobras está pagando, e sem ter que pagar também imposto de renda. Então, estamos vivendo numa época que parece que são épocas de vacas magras para quem compra e vende ação. Porque você compra esperando valorizar e não está conseguindo valorizar. Mas para quem compra e quer rendimento, essa é uma época excelente para você ter ações, ter investimentos, ter fundo imobiliário, receber rendimentos isentos. E não deixe que o imposto de renda impeça você de fazer seu patrimônio crescer. Se precisar de ajuda, você vai estudar, vai fazer acontecer. Assim como você tem que estudar para investir bem, tem que estudar para fazer um bom imposto de renda. Hélia, o que mais tem novidade nesse imposto de renda aí? Mais alguma novidade para investidor? Não, na verdade, acho que é isso mesmo, tá? Sabe uma coisa que as pessoas ficam com uma dúvida bobinha, tá? Eu considero. Quem é obrigado ou não a declarar, assim, se é salário, eu declaro o quê? Declaro meu aluguel, sabe assim, o que de fato declaro? O que é rendimento tributável? Então, a gente tem lá aquele teto, R$ 28.559,70. Começa dali, né? Começa a tabela do imposto de renda começa com esse valor, 7,5%. Incide sobre o quê? Então, é uma coisa assim que muitas me mandam em forma de rendimentos. Eu sou obrigado, assim, pego o documento, mas não sabe ler, sabe? Eu sou obrigado ou não? Estou vendo esse monte de número aqui, mas eu não entendo nada. Então, eu vejo muito disso. Aí, o que então é tributado? Salário, né, que gera essa obrigação a partir de R$ 28.559,70. Salário, aluguel, uma pessoa autônoma, uma renda no exterior, aposentadoria tem a parcela isenta e tem a parcela que é tributável também. Então, muita gente acha que não, recebo aposentadoria para cima do limite de isenção, que é os R$ 22.847,76, e acima disso já tributa INSS também, né? Imposto de renda. E uma perguntinha bobinha também, olha, eu tenho 40 mil de saldo na minha conta bancária, poupança, conta poupança. Esses 40 mil, por ser poupança, que é um rendimento isento de imposto de renda, mas os 40 mil de saldo, a pessoa confunde saldo com a obrigatoriedade de pagar o imposto que é na entrada. Então, é quando a gente recebe aquele dinheiro, quando aquele dinheiro caiu na conta da pessoa, que é poupança, caiu de que jeito? Qual é a origem daquele dinheiro? É isso que a Receita Federal quer saber. Exatamente. Não é? Então, o maior problema é que as pessoas, como eu falei, confundem a obrigatoriedade de pagar imposto com a obrigatoriedade de declarar o seu rendimento ou sua situação financeira
nessa época do ano. Então, são coisas totalmente diferentes. Olha, mais uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida é quanto à Previdência, né? PGBL, VGBL. Você encontra muita gente pagando PGBL e fazendo declaração simplificada? Eu vejo mais o contrário. Pessoas pagando VGBL, declarando o modelo completo. Sem ter benefício. E aí deixa de ter aquele benefício dos 12% se pagasse o PGBL. Ou seja, ou a pessoa paga um negócio que poderia ter benefício e não faz a declaração certa, ou a pessoa, em vez de estar usando o benefício, não está usando o benefício porque está investindo no plano de previdência errado. Investindo errado. Olha só a importância de ter alguém para te ajudar a fazer isso da forma certa. Você tem até o direito de até 12% da sua receita abatida no seu imposto de renda quando você investe em PGBL, com P de pato. Isso é na hora de contratar com o gerente, né? Que já falou, eu quero PGBL, VGBL, na hora da contratação. O gerente vai te passar aquilo que ele tiver de meta para bater, né? Então, por isso você precisa de pessoas confiáveis para poder te orientar da forma certa. E aí você vai investir num plano de previdência que vai te dar o direito a uma previdência, mas também vai te dar direito a abater, porque o PGBL ele tem uma obrigatoriedade de pagar um pouco mais de rendimento, de imposto, porque ele incide sobre o valor total, o VGBL incide só sobre o lucro. Porém, um tem direito a abatimento, o outro não tem direito a abatimento. Então, veja, uma coisa simples. Falamos aqui de rendimento de poupança, que o contador pode ver. Falamos aqui de PGBL e VGBL. Falamos de tem um imóvel, poderia estar melhor investido. Assim, tem um monte de coisinha, um monte de detalhe que um bom estudo tributário pode ajudar você quando você for fazer o seu imposto de renda. Não vale a pena você deixar de lado, fazer de qualquer forma, porque senão você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. É isso que a gente está tentando ajudar a você aqui a evitar. Ellen, fora investimentos, sei que a gente está falando uma live mais falando de investimento, mas quais são os maiores erros que você viu o pessoal cometendo em imposto de renda na hora de declarar? Olha, alguns são erros, outros são propositais. Em renda variável, eu vejo muitos que não declaram, e a gente sabe que tem ali, né, o dedo duro. Então, não adianta querer fugir de uma venda de renda variável, que o dedo duro, acima dos 20 mil, que o dedo duro vai te aguentar para a receita. O que eu vejo de errado? Composição de bens, as pessoas erram muito, não questão só da carteira de ativos, não, de ações, mas os bens mesmo. A pessoa comprou um bem financiado, um imóvel financiado. Como é que declara isso? Declara-se pelo valor das parcelas pagas. E não precisa declarar que tem uma dívida lá na ficha de ônus e dívidas. Não tem que declarar. Antigamente fazia assim, né? Hoje não faz mais. Antigamente fazia assim, exatamente. Então mudou esse entendimento da Receita. Sabe um negócio que mudou da Receita, que foi positivo? O ano passado, em agosto, a pensão alimentícia não é mais um rendimento tributável. Então, e foi concedido aí a oportunidade de retificar os últimos 5 anos. Então, tirar agora, né? Agora não lança mais em rendimento tributável, é um rendimento isento. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito melhor, com certeza. Bem, pessoal, eu acho que é isso, né? Não sei se você tem mais alguma novidade, mais alguma coisa que você queira passar. A gente tem, pessoal, aí, falando um pouco do e-book aí, a Ellie tem um e-book que ela deixou disponibilizado aí. O pessoal da Harami já colocou, acho que vai colocar no link da descrição da live, mas colocou também aqui no nosso chat. Fique à vontade para poder baixar, para poder conhecer o site da RS Contabilidade, que é o site da Ellie, conhecer a rede social da Ellie, depois a gente bota também lá na descrição, conhecer o trabalho dela no Instagram. Então, Ellen, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente sobre imposto de renda. A ideia era realmente passar essas novidades e falar sobre imposto de renda para investidores. Se você tiver mais alguma coisa que você queira falar, fica à vontade, mas eu peço a você aí que dê suas considerações finais aí para a galera que está com medo de investir, que está com medo de declarar imposto de renda, que está com medo do leão, porque todo mundo tem medo do leão, que
na verdade, deveria ficar mais com medo de perder dinheiro, de investir mal, de deixar o dinheiro embaixo do colchão, do que com medo de fazer imposto de renda. Se esse for o único impedimento, o medo, está perdendo dinheiro à toa. Então, o que eu penso? A solução é estudo, é conhecimento. Então, é o investidor, o contribuinte aí, que não precisa nem ter, pode ter só poupança mesmo, mas ele tem que saber que ali ele está perdendo dinheiro. Faz um CDB, que seja. Uma coisa assim tão... Uma coisa qualquer. Boba. Então, vai estudar, quer evoluir na vida, né? Quer subir aí o patrimônio. Ninguém quer ficar aí na mesmice, depender depois da aposentadoria do INSS. Então, tem que estudar, fazer uma previdência complementar, assistir lá, igual eu fiz em 2019, assistir tudo da Bizu lá para aprender educação financeira. Acho que esse é o caminho. A educação financeira é estudo da legislação, independente se vai ou não contratar um contador, contrate. Se quiser me contratar, aí vai ser um prazer. Mas, no final das contas, o contador vai te falar, olha, aqui é a prévia da sua declaração. E aí? Ok, transmite? E se tiver errado? Né? A pessoa tem que saber o que ela está dando o aval ali, o ok, que vai ser transmitido no CPF dela. Com certeza. Acho que é isso. Bem, pessoal, mais uma vez aí, obrigado pela participação de todos, pela audiência. Eu vou deixar novamente os contatos da Eli para vocês aí. Fiquem à vontade de entrar em contato com ela. Volto a dizer, nós analistas não fazemos imposto de renda. Eu, como consultor, também não faço imposto de renda. Quem faz imposto de renda e pode te ajudar é um especialista, um advogado, contador, alguém que tenha experiência e que saiba fazer. Sempre busque a melhor forma de fazer essa obrigação, que é importante, que pode dar problema, mas que com certeza não deveria ser um fator de escolha dos seus investimentos. Declarar imposto de renda não é uma coisa que deveria excluir você da bolsa, por exemplo, e de bons investimentos. Fiquem todos com Deus aí, Eli, muito obrigado mais uma vez aí, obrigado pela participação de todo mundo aí, e até nossa próxima live, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, Eli. Muito obrigado. Tchau, tchau.